Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como diz no título, no vídeo de hoje, então eu vou trazer uma maquiagem super fácil, versátil, essa daqui que vocês estão vendo. Não demora muito tempo, não necessita muitas habilidades, qualquer um pode fazer essa maquiagem. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo fazer essa maquiagem. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, bora lá pro vídeo! Então, gente, eu já tô com a minha pele limpa, né? Eu já lavei a minha pele com um sabonete líquido apropriado para a minha pele. Agora, então, eu vou passar um pouquinho de água micelar para purificar um pouco mais a minha pele. O segredo da maquiagem é a preparação da pele. A gente tem que estar com a pele limpinha, tem que estar com a pele hidratada, porque só assim a nossa pele vai receber melhor o produto. O acabamento da maquiagem vai ser muito melhor se a gente tiver uma boa preparação de pele antes. Então, eu vou começar aqui. Vou usar essa água micelar, como eu falei pra vocês, eu já tô com a minha pele limpinha, já lavei com um sabonete líquido próprio pra minha pele. E aí eu vou só dar mais uma limpadinha aqui com a água micelar. E aí eu vou hidratar, tá? É muito importante que a gente hidrate a pele. Então eu vou usar esse daqui, que é um hidratante Nivea facial, que ele é um hidratante em gel, porque como a minha pele ela é oleosa, eu gosto desse tipo de hidratante porque ela vai deixar a minha pele com um aspecto um pouquinho menos oleoso. Mas é claro que você pode usar o produto da sua preferência ou o produto que for adequado para o seu tipo de pele. Agora que eu já passei o hidratante no rosto, eu vou começar passando um primer, tá? Eu passo o primer somente nas áreas que eu sinto que o meu rosto tem mais oleosidade e tem os poros dilatados. Então eu vou usar esse primer aqui da Tracta, e aí eu vou aplicar aqui na região do nariz, aqui próximo ao nariz, bem nesse cantinho. Tô aplicando com o dedo mesmo. Vou passar um pouquinho, bem pouquinho aqui assim no queixo, que é onde eu tenho um pouquinho dos poros dilatados. Agora então vamos começar passando a base. A base que eu vou utilizar hoje é essa daqui, da Boca Rosa. A minha cor é a Ana. Eu vou utilizar essa esponjinha aqui da Mari Saad. E eu gosto de deixar ela um pouquinho umedecida, porque quando for dar acabamento com a base, a esponjinha umedecida ela dá um acabamento melhor. E então eu vou pegar um pouquinho dessa base da Boca Rosa, vou botar um pouquinho aqui na minha mão, e aí eu vou começar a espalhar essa base. Eu sempre começo espalhando a base pela área dos olhos primeiro. Como eu tenho bastante olheiras, eu prefiro já ir cobrindo essa região, porque caso depois eu precise aplicar mais uma camada, é o lugar que primeiro vai secar. E aí eu vou conseguir aplicar outra camada de base. Eu vou espalhando e eu vou espalhando dando batidinhas, assim, ó. Nunca arrastando, porque se a gente arrastar a base com a esponja, a gente tira o produto. Então tem que ir dando batidinhas para o acabamento ficar bom. E a gente tem que puxar também um pouquinho pro pescoço, para não ficar aquela diferença. Pronto, agora que eu terminei de passar a base, eu vou passar o corretivo, tá? O corretivo que eu vou usar é esse aqui da Maybelline. E eu vou aplicar só um pouquinho nessa região aqui, abaixo dos meus olhos. Ó, vou vir com ele em triângulo. E eu vou descer o corretivo um pouquinho, para ele tentar mesclar junto com a base. Aí eu vou vir com a mesma esponjinha que eu espalhei a base, e eu vou vir com batidinhas aqui embaixo do olho, ó. Eu vou puxando pra baixo, aqui na lateral do nariz, e pro lado, aqui, ó. Pronto, agora que eu já terminei de passar o corretivo abaixo dos meus olhos, eu vou passar um pozinho pra selar agora a minha maquiagem. Qual o pó que eu gosto de usar, tá? Principalmente pra quem não tá acostumado a fazer maquiagem, eu acho que o pó que não carrega muito a maquiagem são os pós soltos, ou pós translúcido também. Eu gosto bastante desse aqui, da Laura Mercier, que é um pó solto translúcido, e ele é bem fininho. O que acontece é que o quanto mais fino o pó, menos ele vai acumular nessas linhazinhas que a gente tem aqui. Eu tenho uma bem marcadinha ali, então eu sempre gosto de usar o pó bem fininho e bem translúcido, que é pra quando a gente tirar alguma foto com flash, também não ter o problema da foto estourar. Então eu vou aplicar um pouquinho desse pó na região embaixo dos meus olhos. Eu vou usar essa mesma esponjinha que eu usei da Mari Saad, só que com o lado que ele é chanfradinho. Aí eu vou vir com ele aqui, ó, eu vou aplicar
bem no cantinho e vou puxar pra fora. Tá vendo? Fazendo uma linha assim. A mesma coisa com o outro lado. Agora, com o restinho que sobrou no potinho, eu vou vir com um pincel fofinho de pó e vou espalhar por todo o meu rosto e vou espalhar esse daqui que eu apliquei embaixo dos olhos. Eu vou espalhando também. E aí vou espalhar pela testa e vou puxar todo esse pó. Agora, então, vamos fazer o contorno. O que é o contorno? Como a gente passou a base e passou o pó, a gente deixou praticamente o nosso rosto como se fosse uma tela branca, né? Uma tela sem sombras, sem destaques. Aí com o contorno, que é um pozinho, um tomzinho mais escuro que essa pele, com o contorno a gente vai trazer as sombras pro nosso rosto. Eu vou usar essa paletinha aqui, da Ruby Rose, que é bem baratinha, e ela tem cores de iluminador, aqui como vocês podem ver, e tem cor de contorno, que seria essas duas cores aqui. Agora então vamos começar fazendo o contorno. Eu vou usar esse daqui, que é um tomzinho a mais que a minha pele. Eu vou pegar um pincelzinho de contorno, vou começar aplicando aqui, que eu quero dar esse contorno desse desenho pro meu rosto. Ó, eu vou vir aqui no final da minha orelha em direção ao final do meu nariz, ó. Ó, vocês conseguem notar a diferença que esse lado, ele tá com uma sombra, né, com um desenho, e esse lado aqui, ele tá reto. Então, esse lado já começa a ficar um pouco mais harmônico. Aí eu vou passar aqui pra poder dar uma suavizada nesse meu ossinho aqui. Pra poder emagrecer também, tem essa sensação que a gente dá aqui quando a gente passa nesse ossinho que a gente emagrece. Passar um pouquinho na testa, quem gosta de diminuir a testa, quem acha que tem uma testa um pouquinho grande, é bom passar aqui em cima, que dá a sensação de que diminui a testa, dá esse efeito, ó. E olha como fica suave, tá vendo? Não precisa ser nada muito forte. Ó, agora eu vou vir esse lado. Contorno no nariz é um pouquinho mais difícil, tá? É super fácil de dar errado, então eu vou fazer com esse pincel aqui, que ele é um pouquinho mais grosso, e vou pegar bem pouco produto. Ó, eu vou apertar esse pincel aqui, vou passar aqui, vou dar uma batidinha e vou vir apertando esse pincel e vou passar aqui no meu nariz. Aí aqui eu vou vir e vou fazer igual. Ó, estão vendo que eu dei uma sombra pro meu nariz. Se eu achar que ficou muito marcado, como eu achei que esse lado aqui ficou um pouquinho mais marcado que esse, eu volto com aquele pincel de pó e dou uma esfumada pra desaparecer aquela marcação que eu deixei ali. Agora então, eu vou preparar a sobrancelha. Vou utilizar esse pincelzinho chanfrado. Eu só vou utilizar essa paleta aqui hoje. Então eu vou utilizar uma sombra marrom, que vai ser essa sombra aqui. Eu sempre começo aqui por baixo, tá? Fazendo esse desenho aqui de baixo, indo até o finalzinho. E aí vou puxando. E aí depois eu preencho aqui em cima, ó, pra poder fazer esse desenho. Agora então vamos preparar os olhos. Vocês vão ver que é super simples. Sei que tem muita gente que tem medo de passar sombra, com medo de carregar, ou então às vezes não consegue fazer o esfumado certinho. Então eu vou pegar aquela mesma paletinha que eu usei um marronzinho pra preencher a sobrancelha. E com essa paleta a gente vai utilizar um pincel fofinho, estão vendo? Bem fofinho, de côncavo de esfumar. E a gente vai começar usando um marrom avermelhado, tá? Ele tem um tom assim mais puxado por vermelho, ele é marronzinho, mas ele é puxado por vermelho. Aí eu vou pegar esse marronzinho, vou dar uma batidinha. Com esse pincel, então, eu vou começar aplicando aqui bem no meu côncavo e vou começar esfumando, ó. E eu vou esfumar fazendo movimentos circulares, aí eu vou até quase o final do meu côncavo. Aqui, ó, e vou esfumando. Ó, estão vendo que ele já deu uma boa diferença desse olho pra esse, só que ele tá bem esfumadinho. Agora a gente vai dar uma reforçada. De novo, eu vou vir naquela sombra marrom, vou dar uma batidinha e vou reforçar esse esfumado aqui, ó. Vou vir até o final, vou voltar, sempre com movimentos circulares. Agora, depois que a gente esfumou bem, ó, foi quase até o final do côncavo e voltou com a sombra bem esfumadinha, ó, pode até puxar um pouquinho aqui pra fora. A gente vai usar
uma sombra cintilante. E qual que é a dica para usar uma sombra cintilante? A gente sempre tem que molhar um pouquinho o pincel. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é de sombra, mas se tu quiser também dá para aplicar com o dedo. E aí, dessa maneira, a gente molhando, dando só uma molhadinha, só uns pinguinhos, e aplicando, a sombra fica um pouquinho mais pigmentada. Ó, aí agora eu vou utilizar uma sombra cintilante, que vai ser essa daqui, e vou aplicar na minha pálpebra móvel, desde o comecinho dela, tá vendo? Ó, vou começar a aplicar desde o começo. Vou aplicar essa sombra quase que em toda a minha pálpebra móvel. E eu vou vir, ó, dando batidinhas. Dessa maneira, dando batidinhas, a sombra aplica melhor e ela adere melhor no olho. Como que a gente faz para fazer com que as duas se unam e aconteça um degradê? A gente volta com aquele pincel fofinho e com aquele restinho que sobrou, a gente vem e dá uma esfumada, ó. Tá vendo? Porque a gente não quer que apareça a união, a gente quer que aconteça um degradê, que a gente não consiga enxergar aonde uma sombra termina e aonde a outra começa. Então, gente, agora a gente já está com os dois olhos feitos e agora eu vou ensinar vocês a fazer um truquezinho, porque como essa maquiagem é para ser simples, eu não vou colocar os cílios postiços, então eu vou mostrar pra vocês um truquezinho que normalmente eu uso pra poder dar um pouquinho mais de volume e profundidade pra região dos cílios. Então eu vou pegar aquele mesmo pincelzinho que a gente usou pra preencher as sobrancelhas e vou usar aquela mesma sombra que a gente usou para as sobrancelhas e vou aplicar na raiz dos meus cílios aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou começar a aplicar bem nessa região aqui, bem na raiz dos cílios. Eu vou fazer esse mesmo acabamento, só que na parte de baixo do olho. Eu vou vir com esse mesmo pincelzinho, com essa mesma sombra marrom e vou dar esse acabamento pela parte externa dos meus cílios, não pela parte interna, tá? Não na linha d'água. Depois que eu terminar de preencher, então, com essa sombra marrom, essa parte externa, aí eu vou vir com um pincelzinho, ó, chanfradinho também, e vou pegar aquela primeira sombra que a gente usou. Eu vou vir com essa mesma sombra e vou esfumar da metade do meu olho pra fora. Agora, então, vamos passar a máscara de cílios, que vai dar toda a diferença na nossa maquiagem, né? Eu vou usar essa daqui da Maybelline, que é super baratinha, é fácil de encontrar, e pra mim é uma das melhores que tem. Vou começar passando aqui. Vamos caprichar na máscara, já que a gente não vai usar cílios postiço. Pronto, gente, já passei a máscara de cílios. Agora, então, vamos finalizar a nossa pele. Eu sempre gosto de deixar o blush e o iluminador pro final, porque assim eu consigo ter noção se eu carreguei muito no olho ou não, pra não carregar muito no blush e no iluminador. Então, eu vou primeiro aplicar o iluminador, que vai ser daquela mesma paletinha que eu fiz o contorno. E aí eu vou pegar um pincel fofinho, assim, ó, bem fofinho de iluminador. Aí então eu vou pegar um iluminador rosé, vou dar uma batidinha pra tirar o excesso e vou aplicar nessa região aqui, ó. Aqui que eu vou aplicar o iluminador. Aí eu venho com o iluminador aqui nessa parte de baixo e subo aqui nessa parte da têmpora. Passar aqui do outro lado. Eu gosto também de aplicar um pouquinho de iluminador aqui nessa parte de baixo da sobrancelha para dar uma levantadinha. Eu gosto de aplicar um pouquinho de iluminador aqui assim, na pontinha do nariz, e aqui assim, bem nesse ossinho. E, por fim, vou passar um pouquinho aqui em cima na minha boca. Então, agora que já passamos o iluminador, vamos passar o blush. Então, eu vou usar esse blush aqui, que é da Boca Rosa, que ele tem duas cores mate e uma cor cintilante. Dá um pincel de blush, assim, fofinho. E vou pegar bem pouquinho, porque esse blush é bem pigmentado. Então, eu gosto de ir aplicando aos pouquinhos, pra não ter o perigo de errar. Estão vendo que, olha só, ele já pigmentou um monte. Então, eu vou indo devagarinho. Ó, e eu gosto dessa transição do blush com o iluminador. Estão vendo que ficou super pigmentado? Agora eu vou vir com esse pincel de pó aqui de novo, ó. E vou amenizando, vou esfumando. Agora, por último, vamos passar o batom. E aí eu vou usar esse batom aqui, da Mari Maria, que é o Frost. Ele é um nudezinho assim, ele é meio rosadinho.
agora que eu terminei de passar o batom. Queria ver se vocês conseguem notar a diferença que dá quando a gente passa o iluminador bem aqui nesse coraçãozinho da boca. Estão vendo que parece que dá um detalhe. E agora então eu vou passar esse gloss aqui, que é o Lip Gloss da Boca Rosa. E a cor dele é o Hihi. Pronto, gente, maquiagem finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, é super simples, né? Como eu falei desde o começo, é uma maquiagem bem fácil de fazer. Eu acho que muita gente que não tá acostumada a fazer maquiagem, a se maquiar, vai conseguir reproduzir facilmente essa maquiagem em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem depois aqui embaixo se vocês conseguiram reproduzir. Um beijo e até o próximo vídeo!